Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, na santa paz de Deus. Eu estou bem, louvado seja o nome santo de Deus. Gente, eu vou ler com vocês alguns capítulos da Bíblia, né, alguns versículos, que nós temos que repensar muito, nós temos que pensar, prestar muita atenção, orar a Deus sobre orar muito a Deus sobre o nosso familiar, orar muito a Deus sobre quem está ao nosso lado, né? Sobre quem diz ser nosso amigo, até no emprego, no trabalho, no local onde você trabalha, no local onde você acha que tem muita amizade, no local, seja qual ele for. Então, gente, eu vou ler com vocês e depois vocês revisam aí, né, na casa de vocês, revisam na Bíblia de vocês. Quem matou Abel? Aí você vai lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 8, está escrito assim: E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Aí quem vendeu José? Aí você vai lá em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 27. E está escrito assim: Vinde e vendemos-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Quem vendeu José foram seus irmãos, né? Tá escrito em Gênesis. Agora, quem expulsou Chefete? Quem expulsou Chefete? Aí tu vai lá em Juízes, no capítulo 11, no versículo 2, tá escrito assim: Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Chefete e lhe disseram: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Aí quem sentiu inveja de Davi? Aí tu lê lá em Samuel, no capítulo 18, no versículo 8, tá escrito assim: Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? Esta foi a inveja de seus irmãos, né? E quem não ficou contente com a volta do filho pródigo? Está escrito em Lucas, no capítulo 15, no versículo 30, e em vários outros versículos também. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. Quem não ficou contente com a volta do filho pródigo foi seu irmão. Então, gente, se nós aprofundarmos um pouquinho na Bíblia, a cada dia que passa, nós vamos ver
porque o relato de nossas vidas está na Bíblia. Aqui você vê que Abel foi morto pelo seu irmão. José, vendido pelos seus irmãos. Jefete foi expulso pelos seus irmãos. Davi teve a inveja de seus irmãos. Quem invejou Davi foi seus irmãos. Quem não ficou contente com a volta do filho pródigo, seu irmão. Mas todos foram abençoados por Deus. Resumindo, não pare, não desista. Teu negócio é com o Pai, com Deus, e não com os irmãos. Todos, seja de carne ou não, vão ter algo contra nós. Seja um irmão de carne, seja um irmão de sangue ou não, vão ter algo contra nós para falar contra nós. Mas nós somos filhos de Deus. Somos irmãos em Cristo Jesus. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Porém, todos vão ter algo contra nós. Mas o nosso negócio, a nossa vida, a última palavra quem dá é o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Então não desista de nada nessa vida, não desista de ir na igreja pelas suas fraquezas, pelos seus erros. Não desista de nada nessa vida, porque os irmãos de carne e sangue, eles fizeram tudo isso no passado, não é verdade? Então agora, e continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Tem irmãos de carne, tem irmãos de sangue que nos prejudicam. Isso é em qualquer família. E quem dirá aqueles que não são nossos irmãos de carne e osso? De carne e sangue, né? Errei aqui, vocês me desculpam. De carne e sangue, né? Eles vão ver em nós o que? As nossas fraquezas, os nossos erros. Aquilo que nós cometemos que não agrada a eles, eles vão falar contra nós, vão falar contra nós. Isso é normal, isso está escrito na Bíblia. Seja em qualquer denominação, seja no seu grupinho de amigos, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua rua, vai ter alguém para lhe apontar o dedo. Mas a sua vida pertence a Deus. Tudo que você fizer pertence ao nosso Deus. Então, você deve a sua obrigação com o nosso Deus e não com os outros. Então, você não deve desistir de Deus por nada. Não deve desistir de ir ao santo culto. Não deve desistir de nada por ninguém. Somente por Deus que você deve desistir daquilo que não agrada aos olhos de Deus. Porque o erro, todos vão ver em nós. E tem aqueles irmãos nossos de pai e mãe, de carne e sangue, que ainda vão ter algo contra nós. Porque o que eu li aqui foram todos irmãos de carne e sangue, né? Abel, quem matou foi seu irmão. José, quem vendeu foi seus irmãos. Jefete, foi seus irmãos que expulsaram da sua casa, né? Davi, quem o invejou foi seus irmãos. Quem não ficou contente com a volta do filho pródigo foi seu irmão.
Então, por isso, nós devemos entregar nossa vida ao nosso Deus, porque todos vão ter algo contra nós, sejam irmãos de carne e sangue, ou sejam irmãos por Cristo Jesus, porque todos nós, sobre a face da terra, somos irmãos em Cristo Jesus. Então, não se entristeça, não deixe se abalar, não deixe se abater, não desista de nada, não desista de Deus, mas desista dos erros. Não desista de Deus, não desista de prosseguir servindo ao nosso Deus, buscando ao nosso Deus, porque alguém vai ter alguma coisa para apontar contra nós. Então, nós devemos obediência ao nosso Pai. O nosso negócio é com o nosso Deus que está nos céus, com o nosso Pai. Por isso a importância de nós pesquisarmos a Bíblia, de nós estudarmos a Bíblia. Porque tudo que tudo que passaram no passado está escrito na Bíblia. E não vai ser diferente agora, não vai ser diferente no futuro, não vai ser diferente em época nenhuma. Então, não desista de ser feliz, não desista principalmente do nosso Deus. Porque todos esses que foram prejudicados foram abençoados por Deus. E nesta terra sempre vai ter alguém pronto para te prejudicar. Seja na tua rua, seja no local onde você trabalha, seja no grupinho dos seus amigos, seja na escola, seja na igreja, tem alguém que não vai ficar feliz por você existir, por você ser abençoado. Então, não desista de Deus, não desista de orar, não desista de você. Seja obediente, seja feliz. Estude a Bíblia. Sempre conte a sua vida ao nosso Deus, porque Deus saberá resolver, saberá te encaminhar todas as coisas. Gente, fiquem com Deus, continue estudando as Santas Escrituras. Não se esqueçam de sempre estar firme na graça de Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um de vocês.